Bom dia, meus alunos, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina, falando agora sobre doença de Chagas, uma doença genuinamente brasileira, mas não exclusivamente brasileira, uma vez que a gente encontra bastante casos na Bolívia, na América Central, inclusive na América do Norte, inclusive nos Estados Unidos, no Texas, no sul dos Estados Unidos, fronteira com o México, atualmente. Transmissão vetorial e vertical, né, da mãe para o filho nessas áreas. Mas ela é uma doença nossa, como a gente vai ver durante a aula. Ela tem uma história bem interessante. E nesse vídeo da Fiocruz aqui, eu acho que eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver se é possível aqui. Estou com dificuldade, mas de qualquer maneira, nesse vídeo aqui, ele conta de uma forma bem interessante, animada, a questão de como é que foi descrita a doença de Chagas. No começo do século passado, volta de 1910, 1900 e pouquinho, o Oswaldo Cruz, que era quase que o ministro da Saúde, né, era o gerente da saúde no Brasil, bem afamado, bem considerado, já tinha enfrentado a questão da febre amarela lá no Rio de Janeiro, em Santos, revolta da vacina, aquela história toda. Ele que é natural de São Paulo, do interior de São Paulo, mas radicado no Rio de Janeiro, ele passou uma missão para o Carlos Justiniano Chagas, que era médico e era pupilo dele, e falou para ele o seguinte: Carlos, vai para a região de Lausanne, em Minas Gerais, e Vale de Jequitinhonha. Eles estão construindo uma estrada de ferro lá, e está todo mundo com malária ou uma doença parecida com a malária, inclusive com alguns óbitos. Isso tem impactado a construção da estrada e a população. Eu gostaria que você sugerisse, então, medidas de controle e visse o que está ocorrendo lá. O Carlos Chagas, naquela época, foi para lá e tinha casos de malária também. Malária era endêmica em todo o Brasil. E ele percebeu que tinham algumas pessoas que relatavam que à noite eram picadas por um artrópode, né? E algumas pessoas dessas evoluíam com miocardite, meningoencefalite, inchaço nos olhos, que era um pouco diferente dos casos de malária. Então ele começou a investigar e notou no sangue dessas pessoas um parasito flagelado, que é diferente da malária, que é o plasmôdio, né, que não tem flagelo. E ele, então, caracterizou pela primeira vez o tripanossoma, que acabou recebendo o nome de Cruz em homenagem ao Oswaldo Cruz. Depois ele foi atrás de quem transmitia. Ele fez isso em tempo recorde e ele descobriu que eram os barbeiros, que são reduvídeos, que são artrópodos, que são hematófagos. Você tem reduvídeos que são fitófagos, outros que são predadores de outros artrópodos, e você tem os hematófagos. E ele viu, então, no intestino desses parasitos algumas formas promastigotas, também flageladas, e ele fez um link entre o que ele encontrou no barbeiro e o que encontrou nos pacientes e as manifestações clínicas. Então, ele caracterizou o agente etiológico, o vetor, e descreveu clinicamente a doença de Chagas numa tacada só. E hoje é uma grande injustiça, na minha opinião, e da maioria dos pesquisadores brasileiros, ele sequer recebeu um prêmio. Ele foi reconhecido nacionalmente, internacionalmente, sim, mas não recebeu um prêmio Nobel como receberam os pesquisadores da malária, como o William Verran e o Ronald Ross, no capítulo anterior aí sobre malária que eu falei para vocês.
Mas, bora lá. Aqui é a história do Carlos Chagas, no caso esse em cima aqui, um bigodão, embaixo ele aqui, à esquerda, atendendo pacientes, e esse caso aqui que ele atendeu é o caso que chama-se Berenice, o nome dela, foi o primeiro caso onde ele achou o parasito. E aqui está no jornal, do lado direito, no estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, em 1979, muito tempo depois, fazendo uma reportagem com essa paciente, em que o Carlos Chagas então demonstrou a ocorrência do parasito no sangue e fez o link entre o barbeiro e a clínica da doença. Os dados de 2019 sugerem cerca de 65 milhões de pessoas que vivem em 21 países nas Américas, sob risco de infecção pelo Trypanosoma cruzi. Cerca de 12 mil delas, a cada ano, contraem a infecção por transmissão vetorial, hoje não tão importante, por transmissão vertical, também não muito importante, a vertical é da mãe e filho, né, durante a gravidez ou no parto, experimental, que são acidentes de laboratório, mas hoje o grande problema, vocês nem imaginam onde está na transmissão por via oral, tá? A maior parte dos casos hoje é por via oral, principalmente pela ingesta de sucos de açaí, de patuá, de bacaba, muito comum na região amazônica. A gente vai chegar nesse ponto. Na minha época, quando eu me formei em 85 em São Paulo, a doença de Chagas era uma doença do Nordeste e de Minas Gerais, no Jequitinhonha. Já não tinha São Paulo, já não tinha Chagas transfusional, porque não tinha um bom controle. Inclusive, acho que o primeiro artigo que eu publiquei foi sobre uma menina que, com leucemia, que recebeu transfusão de sangue, teve Chagas transfusionais e, infelizmente, faleceu. Mas era uma doença do Nordeste, praticamente, uma parte de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Hoje não, hoje mudou, é uma doença amazônica. Tá? Então, muita atenção e por isso a importância dessa aula. Que são as formas que você encontra no ser humano, a forma tripomastigota, essa forma flagelada, né? Parece uma vírgulazinha, muito bonitinho aqui. Essa seta não está colaborando, mas aqui, ó. E essa forma, então, ela nada no sangue com esse flagelo e vai parasitar outros miócitos. Os miócitos são células musculares. Então, esses parasitas têm afinidade, não por hemácia, como da malária, mas por fibras musculares, principalmente do coração e por placas nervosas, né, tecido nervoso do sistema digestivo. Quando ele penetra nessas estruturas, nessas células, ele acaba sendo fagocitado pelo macrófago, que é uma célula de defesa, e ele vai formar, então, um vacúolo parasitóforo, uma casinha para ele vai diminuir o pH e ele vai ficar protegido da ação dos lisossomos que deveriam atacá-lo. E ele vai se multiplicar sobre a forma mastigota, que vão formar formas tripomastigotas e que assim vão perpetuando a infecção dos tecidos. Em algum momento do ciclo pode um barbeiro se alimentar desse indivíduo e levar junto com o sangue na sua alimentação as formas tripomastigotas que vão se desenvolver no tubo digestivo do barbeiro sobre a forma de epimastigotas que vão estar ali prontas para, na próxima refeição do barbeiro, infectar novamente o ser humano ou o animal silvestre, né, que são os reservatórios, os hospedeiros, né, naturais, e assim perpetuar o ciclo de transmissão. Aqui mais
detalhado, tá? A estrutura flagelada, que é muito bonita, e é a maneira como você faz o diagnóstico nos 45 primeiros dias, é igual a malária, é gota espessa. É o diagnóstico de eleição dos 45 dias. Depois a parasitemia vai diminuir, você vai ter que usar técnicas sorológicas, a gente vai ver mais adiante. Aqui a gente tem o ciclo, os barbeiros, você tem vários gêneros, várias espécies, em cada local eles têm um papel importante ou menos importante na transmissão do Trypanosoma cruzi, esse senhor aqui no centro. Ele se confunde com um parente próximo dele, que é o Trypanosoma rangeli, que também é transmitido por barbeiros, e até onde se sabe, ele é apatogênico, não causa doença no ser humano. Mas ele confunde o diagnóstico. Tá? Então, a gente tem aqui em Rondônia, aqui em Montenegro, no núcleo da USP, a gente tem encontrado muito barbeiro infectado por Trypanosoma rangeli, uma vez que ele se infecta, né, em animais silvestres e depois ele pode transmitir para o ser humano. Mas o rangeli não faz nada a não ser causar confusão no diagnóstico. Olha que beleza de estrutura. Como baseei nos dados do Ministério da Saúde, de 2010, que eu tinha, e alguns mais atuais que eu consegui também, tá? Desse manual aí do Ministério da Saúde. Vamos lá, então. É considerado, né, hoje, que você tem alguns mecanismos de transmissão. A forma vetorial, que hoje já não é tão importante, embora ocorra, muito menos frequência do que no meados do século passado, começo do século passado. Transfusional, que também está bem minimizada pelo bom controle do sangue e dos seus derivados. Transmissão vertical tem a sua importância, sim, principalmente no continente norte-americano, tá? Transfusional lá tem também, porque lá a transfusão ela é paga. Então, a pessoa está precisando de dinheiro, às vezes está doente, e acaba fazendo a transfusão, e você tem forma transfusional. No Brasil não é frequente. Acidental em laboratório, agora o grande vilão da história mesmo é oral. A transmissão por via oral hoje é a mais frequente forma de transmissão da doença de Chagas no Brasil. Em relação à forma de transmissão, ali eu falei da forma de infecção, a forma de transmissão é considerada transmissão vetorial extradomiciliar, fora do domicílio. Por exemplo, aí do Amazonas, né? Nosso querido estado do Amazonas, em Rio Preto da Eva, onde você tem os coletores de piaçava. Então, eles saem das residências, vão para essas áreas que tem piaçava para coletar e moram temporariamente em acampamentos para coletar a piaçava e voltar para as residências dele. E, nesse momento, eles acabam se expondo à ação dos barbeiros, uma vez que eles invadem o ecótopo do barbeiro, onde o barbeiro está morando e se alimentando de outros animais, como marsupiais, roedores, canídeos, edentados, enfim, vários outros hospedeiros silvestres. A forma de transmissão vetorial sem vetorial intradomiciliar sem colonização. Todos os estudos mais atuais, e os nossos aqui, que são inúmeros, em cooperação com os colegas da Universidade Federal do Acre, mostra que não tem colonização dos domicílios. O que pode ocorrer é que o barbeiro, na época de revoada para reprodução, às vezes ele é atraído pela luz e entra dentro do domicílio, e nesse momento ele pode procurar alimento e acabar infectando a pessoa. Lembrando que a infecção não é pela picada, mas é pela eliminação de formas de Trypanosoma tripomastigotas, que são eliminadas nas fezes e urina dele. E a pessoa, ao entrar em contato com isso, ou através do local da picada, ou através de mucosa, ou através da ingestão de sucos, ele acaba então se infectando, mas não tem transmissão dentro do domicílio. O máximo que nós chegamos aqui próximo a isso
foi um encontro de alguns barbeiros em local de peridomicílio, em amontoados de tijolos, de madeiras. Lembrando, então, que com a alteração do ambiente amazônico e a sua degradação, destruição, as fontes de alimento vão se tornar mais raras. Isso leva a gente a hipotetizar que, eventualmente, no futuro, eles podem procurar o domicílio humano e seus arredores para se alimentar de aves, né, como galinhas, de porcos, de cães e de animais peridomiciliados, e mesmo sinantrópicos. Sinantrópicos são aqueles animais como o gambá, o rato, outros marsupiais, enfim, que vivem ao redor do ambiente humano, do domicílio humano. E, finalmente, né, eu não estou aqui falando da transmissão vertical e nem transfusional e nem acidental, estou citando os mais importantes, é a transmissão oral, no momento que as pessoas vão produzir os sucos, né, que é uma tradição forte, é importante para a nossa cultura aqui da Amazônia, os sucos de açaí, de patuá, de bacaba, é muito comum. Você acaba triturando o barbeiro junto com esse suco e acaba ingerindo, então, uma quantidade muito grande de parasitos, muito maior do que se fosse transmitido pelas fezes e urina do barbeiro. Então, isso mostra o alto potencial letal que tem as formas de infecção oral. Além disso, tem os mecanismos de apresentação do parasito para o nosso sistema imune, que são diferentes. Se ele fosse feito por macrófagos da pele, eles acabam sendo feitos por macrófagos da região oral, que drenam para o cérebro, né? O sistema linfático drena para o cérebro, e também por receptores a nível de estômago. Isso dá um outro aspecto clínico para essa endemia, que é a sua letalidade, que é mais elevada na transmissão oral. Essa questão da transmissão oral, ela está sendo tão importante, e saiu recentemente no PLOS, na Neglected Tropical Disease, esse artigo aqui, dizendo assim, tempo para um reconhecimento internacional como a infecção pelo Trypanosoma cruzi, sendo uma doença transmitida por alimento, foodborne parasite. Né? Então, ele fala aqui, né, nesse breve texto, que você tem a prevalência estimada em 9 a 10 milhões de pessoas, com 300 a 800 mil anos de vida perdido, vividos com dificuldade, com desabilidade, e pelo menos 10 mil pessoas morrem anualmente por chagas. É responsável por 11% dos casos de insuficiência cardíaca, né, no Brasil, que é a incapacidade do coração de bombear o sangue para frente, e 7% dos óbitos por chagas também em 2006. O custo global para controle, tratamento, diagnóstico, ao redor de 7,2 bilhões de dólares por ano. Então, tem um impacto importante e alguns autores já consideram como sendo uma doença transmitida por fonte alimentar. Além dos sucos, né, desses coquinhos, desses cocos, dessas palmáceas, há de se considerar também o hábito que é comum nas populações da Amazônia é de se alimentar de caça, né, para subsistência. Então, o tatu é um excelente hospedeiro silvestre, e já há casos na literatura descrevendo um caso, né, um pequeno surto, em função de um churrasco com carne de tatu. Acho que isso foi em São Paulo, se não me engano. Tá? Mas, enfim, alimentação também com carne de caça, ela é importante também nesse mecanismo de transmissão por via oral. Aqui a gente tem o número de casos. Então, em 2003, olha, o Nordeste está em amarelo, era o campeão do ranking, e as outras macro-regiões tinham uma participação discreta no número de casos, e com o evoluir do tempo, na linha do tempo aqui, os últimos dados que a gente tem de 2018 mostram a região norte, aí nesse azul cinza, que a maior parte dos casos
ocorre nessa região, sendo representado um número diminuto de casos na região Nordeste. Então, hoje, nós estamos à frente, na região Norte, do ranking de número de casos de doença de Chagas. Embaixo aqui é a incidência. Incidência é quando a gente já viu no bloco anterior de indicadores epidemiológicos, é quando a gente relativiza isso pela população, ou seja, divide o número de casos novos pela população que eu tenho. Nesse caso, então, a gente dá um banho aqui no ranking. Olha, isso aqui é a região norte, esse tracejado cinza aí é a região norte. Então, a gente tem mais ou menos 1,6 casos por 100 mil habitantes, enquanto que no Brasil a gente tem 0,2. A gente tem 6 vezes mais, então, do que a média nacional. Então, é uma doença hoje nossa. Quando eu me formei, já disse, não era da Amazônia, a gente nunca tinha ouvido falar em doença de Chagas na Amazônia. E são os dados bem atuais que eu peguei desse ano, e só para mostrar aqui, os estados dentro da região amazônica que tem a maior incidência por 100 mil habitantes. Então, no tracejado em vermelho, nessa seta amarela, a gente vê que para o ano de 2020, o Pará foi o campeão, com 1,5 casos por 100 mil habitantes. E que a gente vê também, né, alguns surtos aqui, em 2016, no Pará, tá, onde você teve 4 para 100 mil, quase que mais que triplicou o número de casos em relação a 2020. E você também vê uma, vamos chamar de uma epidemia, assim, porque está fora do padrão normal, mais de 4,5 casos por 100 mil no Amapá em 2019. Ou seja, resumindo, os casos agudos de doença de Chagas hoje, a maior parte é de transmissão oral, é uma doença amazônica, como vocês viram no gráfico anterior, e ela se concentra basicamente, mas não exclusivamente, em 3 estados como o Amapá, o Pará, principalmente, que é o campeão, e o Acre também. Olha lá, o Acre tem 2019, tem 2,5 casos por 100 mil habitantes. Então, é uma doença hoje genuinamente amazônica. Aqui é o número de casos de doença de Chagas agudo, DCA é doença de Chagas agudo, mostrando para o Pará o registro de 150 casos agudos em 2020. Então, os dados mais recentes que a gente tem apontam o Pará como o estado com o maior número de casos, não a incidência, é o número de casos que eu não estou relativizando pela população. Aqui é a forma de transmissão, como eu já acentuei anteriormente. Aqui a gente tem, no tracejado cinza, a transmissão oral. Até 2006, não era significativo, a partir daí ela vem num ascendente. Se eu tinha 0 em 2006, em 2018 eu tenho 250 casos em 2018 por transmissão por via oral. Então sai de 0 a 250 em 12, 13 anos. É importante. E as outras formas, a segunda é ignorada, porque muitas vezes você não sabe determinar se é vetorial, como é que foi a infecção, por questão do fator de viés e memória, e vetorial ainda é importante em algumas áreas do Amazonas, né, nos coletores de Piaçaba e do Nordeste também. A vertical, ela é praticamente desprezível no Brasil. Como é que é o ciclo biológico? Então, eu já mostrei uns slides, mas só para sistematizar, como é um ciclo, né? É uma coisa cíclica, então eu vou começar por um ponto do ciclo, tá? Eu vejo aqui o barbeiro. O barbeiro, ele tem hábito noturno, então ele
sai para se alimentar à noite, a pessoa geralmente está dormindo. Na transmissão vetorial, então, ao picar o indivíduo, ele acaba defecando e urinando próximo ao local que ele picou. Eu, experimentalmente, aqui no laboratório, eu já alimentei barbeiro, né, que não estava infectado, porque era criado em laboratório, eu já sabia disso, então não tinha risco. E eu deixei picar várias vezes, para eu também poder contar para vocês a história. Então, você não sente dor, eles são extremamente agressivos em termos de localizar a fonte de alimento e seguir e picar. Quando eles estão com fome, eles podem ficar um ano sem comer. E eles picam e ficam engordados, eles ficam redondinhos, barrigão bem redondo, bem cheio. Isso faz com que o aumento da pressão dentro do estômago dele com sangue faça apertar o tubo digestivo distal, né? Ele acaba eliminando, então, as fezes. Nessas fezes você tem as formas tripomastigotas metacíclicas, que estão infectantes e vão ficar em cima da pele do indivíduo. Às vezes dá uma leve coceirinha assim no local. Então, às vezes a pessoa pode coçar e empurrar essas fezes e urina para o buraquinho onde ele se alimentou. Ou então pode também contaminar a mão e esfregar no olho quando acorda, ou então na boca, e fazer a transmissão então pela mucosa. É comum também. A gente vai ver como é que é a clínica disso. Uma vez que ele penetra, ele vai se transformar em forma tripomastigota, ele era metacíclico, ele vai então procurar um músculo ou placas, né, nervosas do tubo digestivo, isso tem a ver com a clínica, eu vou explicar. Ele vai se transformar em amastigoto, vai se proteger no seu vacúolo e vai se multiplicar e eliminando, depois de alguns dias, as formas tripomastigotas que vão circular no sangue e vão reinfectar novamente os grupos musculares e neurais do tubo digestivo. Em algum momento, ele pode ser sequestrado pelo barbeiro e refazer o ciclo dentro do barbeiro, onde ele vai se transformar em epimastigoto, no tubo digestivo, na metade do tubo digestivo. Depois ele vai indo para o final do tubo digestivo, onde se transforma nas formas tripomastigotas metacíclicas que vão sair na urina e nas fezes e podem infectar um outro ser humano, outro animal silvestre. Se nesse momento ele for triturado com suco, ou então consumido com carne de caça, ele também pode infectar via mucosa oral as pessoas. Aqui são os 3 grandes gêneros que a gente tem. O Panstrongelus, que é esse grandão aí à esquerda, ele é mais selvático, ele vai ficar em toca de animais, ele vai ficar em toca de tatu, de roedores, de paca, porque lá ele tem proteção e se alimenta lá também. E raramente se encontra ele nos domicílios, se encontra alguns casos por revoada, que eles são atraídos pela luz e acabam indo para os domicílios, mas via de regra não encontra em domicílio. O teratoma, a gente tinha o teratoma infestans, ele foi erradicado do Brasil e o Brasil se certificou da eliminação, ele era o grande vetor do teratoma infestans. A gente não tem mais infestans, felizmente. Na Bolívia ainda tem, mas aqui no Brasil não tem. Mas a gente tem outros teratomas que são responsáveis como o teratoma sórdida, por exemplo, que é responsável pela maior parte da transmissão vetorial, que não é importante, assim tão importante como era antes, na região nordeste. E aqui na região norte é o Ródinus. O Ródinus é o mais frequente de todos os barbeiros. E a gente aqui em Montenegro, nos nossos estudos, a gente identificou uma nova espécie que recebe o nome de Ródinus montenegrensis. A gente está estudando ele, a gente já sabe que ele não gosta de domicílio humano, que ele vive em babaçus. No babaçu ele faz a sua casa, sua moradia, e lá ele se alimenta de animais sinantrópicos que se albergam no babaçu, desde cobras, desde pássaros, primatas, marsupiais, roedores, e lá ele fica se alimentando e protegido de predadores.
eventualmente eles fazem revoada e frequentam os domicílios. A gente já fez testes sorológicos aqui na população, publicou esses artigos, e não tem transmissão aqui em Montenegro. Como a população daqui, na colonização, ela era originária do Sudeste e do Sul, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais, e Sudeste também, né, Minas Gerais, essas pessoas não têm o hábito de consumir suco de açaí, de bacaba, não faz parte da cultura alimentar deles. Então, a gente não tem o principal mecanismo de transmissão, que é a forma oral, e você também não tem um vetor, um grande potencial, por enquanto, da transmissão. A gente não sabe o que vai acontecer quando faltar fonte alimentar para esse barbeiro. Então, isso é uma incógnita. Vamos refletir sobre isso, pessoal. Pode ser uma questão de prova. Aqui são as fases de desenvolvimento do barbeiro. Tem 5 estágios, que são os estágios imaturos. Olha como ele é pequenininho aqui. Ele pequenininho assim, ele já pode estar infectado, porque ele já fez repasto alimentar de sangue. Então, ele pode estar infectado. E se ele cair dentro de uma máquina de moer açaí ou abacaba, enfim, dessas frutos de palmáceas, ele acaba sendo triturado e, imagina, você não consegue mal enxergar um artrópodo desses aí. Esse aqui, que é o adulto, o último aqui à direita, esse aqui sim, dá para você ver. Mas mesmo assim, se você não tomar cuidado, ele acaba sendo triturado. E muitas vezes, no momento que você vai moer isso, geralmente eles fazem isso no fim da tarde, à noitinha, tem uma luz para iluminar ali, precariamente, essa luz atrai o barbeiro e ele cai dentro do moedor desses coquinhos. Então, aí vai ocorrer a transmissão por via oral. Mesmo congelando esse suco, que muitas vezes as populações fazem para vender, que é muito comum no Pará, você não mata o parasito. Ele fica viável mesmo após o processo de congelamento. A gente, no fim da aula, vai falar um pouquinho aqui sobre uma técnica de branqueamento do açaí, que pode ser uma alternativa interessante para o controle para populações isoladas, populações ribeirinhas que fazem uso do suco. Eu vou finalizar a apresentação com isso. Isso aqui é a nossa publicação, né, do Montenegrenses, e a gente viu que ele é um bicho que tem Trypanosoma cruzi, tá? Então, ele é potencial vetor da doença de Chagas. Ele não gosta muito do domicílio humano, ele gosta mais de babaçu, como eu já disse. Ele demora mais ou menos 104 dias para virar adulto, né, passar os 5 estágios imaturos para virar um adulto, mais ou menos 3 meses, vamos colocar assim. E 63% dos ovos eclodem. Aí eles fazem 2 a 3 refeições para mudar, entre 2 a 7 refeições para mudar de um estágio para outro. Foi um outro estudo que a gente fez no laboratório para caracterizar a biologia desse vetor. Aqui são os reservatórios, os hospedeiros silvestres, né? Depende do gosto de usar a palavra. O gambá é disparado como um importante hospedeiro. Ele, além dele ser um ótimo hospedeiro, é a mãezinha com seus filhotinhos, né, foto muito bonita. Eles têm uma glândula próxima à cauda e essa elimina uma secreção. E essa secreção é rica também em Trypanosoma cruzi nos infectados. Então, essa secreção também pode contaminar alimentos e pode também causar transmissão por via oral. E o consumo da caça também, embora não seja tão habitual, mas ela ocorre, também pode levar à infecção por via oral. Outros importantes, o tatu, né, que esse sim é consumido com frequência, preguiça, morcego, paca, que também é consumido com frequência, porco-espinho, raposa e coati. No estudo que a gente fez aqui, que é o assunto de doutorado de uma aluna minha, Adriana Benatti, a gente estudou o hábito alimentar do Rod nos montenegrenses aqui, e a gente percebeu uma promiscuidade, um apetite assim por tudo que é animal. Felizmente a gente não encontrou DNA humano
no repasse sanguíneo. A gente encontrou desde beija-flor, cobra, e principalmente bicho preguiça e tamanduá. Tá? Então, esse é o hábito alimentar do nosso Rhodnus aqui, que já é encontrado no Amazonas. A gente já fez um relato de registro de caso de encontro do barbeiro no Amazonas e no Acre também. A gente tem estudado isso aí com bastante interesse. Bom, na fase aguda da doença, você vai fazer o diagnóstico através da gota espessa de sangue, que nem a malária. Isso vale até os 45 dias iniciais, mais ou menos. Depois dessa fase, você não encontra mais o parasita, porque estabelece-se um equilíbrio entre o sistema imune e o parasita, você consegue controlar a parasitemia, então você vai ter que partir para técnicas sorológicas. Tá? Então, esse aqui é o diagnóstico laboratorial. Veja ali os primeiros 45 dias, né? É tipo um marco. Então, até aqui, mais ou menos, a gente consegue fazer o diagnóstico pelo sangue, pela gota espessa, inclusive, que é o indicado. A partir dessa data, aproximadamente, a gente parte para os testes sorológicos. Para fazer conclusão do diagnóstico, ou você encontra o tripanossoma na fase aguda, nos 45 dias, e vê ele no sangue, que nem o parasita da malária também, ou você tem que confirmar a sorologia por duas técnicas diferentes. Uma técnica só não conclui o diagnóstico. Então, eu posso fazer imunofluorescência, ELISA e hemaglutinação. Pelo menos 2 tem que dar positivo para eu considerar o caso verdadeiro. Independente disso, todo caso tem que ser notificado, mesmo na dúvida. Depois vai se investigar se confirma ou não. É uma doença de notificação compulsória, como a malária também, que eu acabei citando isso. Mas é importante a atribuição do profissional de saúde, independente da sua formação técnica, ele fazer essa notificação. Isso aqui, ó, na fase aguda, nos 45 dias iniciais, você vai encontrar o parasito bonitinho aqui, como numa lâmina de malária, só que na malária você vai encontrar dentro da hemácia, e aqui você encontra fora da hemácia uma forma flagelada. E aqui são as outras técnicas, como eu já disse, né? ELISA, a imunofluorescência indireta e a fixação de complemento, ou machado guerreiro, que é uma aglutinação. Então você encontra aqui essas outras formas para fazer o diagnóstico. Você tem uma fase aguda na evolução clínica, que vai nos primeiros 10 dias, é uma fase muito importante, a maior parte dos óbitos ocorre aí, nessa fase, ou por meningoencefalite, que é o caso da menina que eu descrevi no artigo, ou por miocardite e parada cardíaca. A maior parte dos casos ocorre aí. Depois pode se arrastar por alguns meses com uma forma de febre, mal-estar, dor muscular, palpitação, né? O coração pode ficar arrítmico, né? Com um pulsar irregular, aumento do fígado e do baço, e você vai ter que fazer a técnica aí sorológica para diagnóstico. E tratamento, tá? Tem tratamento eficiente, tá? Pelo SUS. Finalmente, depois de vários anos, você vai ter a evolução para a forma indeterminada. Ela não tem uma manifestação clínica específica, embora você tenha o parasito, mas você não desenvolve uma forma característica da doença. A cardíaca, você vai ter arritmias cardíacas e você vai ter, pelo processo de multiplicação do parasito dentro das fibras musculares cardíacas, você tem uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória vai levar à destruição dos miócitos das células musculares do coração, que acabam sendo substituídos por fibrose e vai diminuir a contratividade do coração. Assim sendo, esse coração perde a força e leva ele a se tornar insuficiente. Então, a gente tem a insuficiência cardíaca. Na forma digestiva, como eu disse inicialmente, os tripanossomas, na sua forma infectante, os tripomastigotas,
eles têm também uma preferência para colonizar células nervosas do trato digestivo. As placas de Peyer do intestino, por exemplo, são responsáveis pela motilidade do tubo digestivo, do esôfago até o tubo digestivo final, até o reto. E o que acontece? Se destrói esse sistema nervoso, o que ele é responsável para fazer? Ele faz o movimento de peristalse, de movimento das alças intestinais e do esôfago, e se ele é destruído, a motilidade do sistema digestivo ele é prejudicada, e você então tem a interrupção desse trânsito, podendo provocar dificuldade de engolir alimentos, que é a disfagia, né? Você não consegue engolir alimentos, não passa do esôfago para o estômago, e muitas vezes no intestino há uma paralisia e você vai formando um bolo fecal antes dessa paralisia, que muitas vezes pode torcer o intestino, levar a um quadro de volvo, é um quadro de emergência cirúrgica e muitas vezes evolui para a forma fatal. Muitas vezes, quando a gente aborda os pacientes, os nossos clientes aqui em Rondônia, que é colonizado por gente de fora, a gente esquece de perguntar a procedência desses indivíduos. Então, muitos deles têm doença de Chagas que não foi adquirida aqui, já veio de Minas Gerais, com isso, do Nordeste. Tá? Então, é muito importante você sempre saber a procedência. No Amazonas, como não tem esse impacto de colonização, talvez não seja tão importante, mas as pessoas esquecem aqui de que a boa parte é imigrante e vem de áreas endêmicas para a doença de Chagas. Isso aqui é a forma de infecção no olho. Esse indivíduo, então, tocou com a mão nas fezes, na urina do barbeiro, após a picada, e passou no olho. Essa hora que acorda, para limpar o olho, enfim, e acabou introduzindo o parasito pela pálpebra, pela mucosa ocular. E esse sinal ele tem o nome do seu descritor, que é o sinal de Romanha, que foi o médico que descreveu esse sinal. Além disso aqui, atrás da orelha você vai ter a presença de gânglios linfáticos infartados, né? Que é o aumento dos gânglios linfáticos nessas áreas aí. E febre, né? E todos outros aspectos clínicos da doença de Chagas, que é um quadro que lembra um pouco malária, febre, mal-estar, dor de cabeça, falta de apetite, aumento do fígado, do baço, é um diagnóstico diferencial de malária. Tanto que o Carlos Chagas foi lá por causa da malária e acabou descobrindo a doença de Chagas. Você tem aqui febre alta, mialgia, dor muscular, aumento do fígado de baço, que é hepatosplenomegalia, meningoencefalite, tá? Arritmias cardíacas, morte súbita. O ano passado, retrasado, eu tive o prazer de acompanhar os colegas da UFAT para ver um surto de Chagas em Cruzeiro do Sul, que é o norte do Acre, perto de Manso Lima, que é a parte mais extrema ocidental do Brasil, fronteira com o Peru quase. E tivemos uma família lá, que numa comemoração de aniversário, eles serviram suco de açaí, que eles prepararam na casa deles, uma região muito pobre, muito distante, e eles fizeram o suco e tal, e várias pessoas desenvolveram doença de Chagas, eu não lembro o número, mas eram umas 12, 15 pessoas, 10 pessoas desenvolveram doença de Chagas, acabaram sendo tratando, mas um menino de 15 anos e uma senhora de 23 anos acabaram morrendo de Chagas agudo por parada cardíaca e miocardite, né? Parada cardíaca em função da miocardite. Então, é uma realidade nossa que está aí e eu tenho vivenciado isso aí. Na fase crônica, então, como eu disse lá naquele outro gráfico, 30% dos casos, aqui é democrática a distribuição, 30% vai ficar indeterminada, a doença não se manifesta na forma crônica, 30% vai ter a forma cardíaca, tá? Que é ICC, insuficiência cardíaca congestiva e arritmias cardíacas, e 30% vai ter a forma digestiva, que é a paralisia de partes do trato digestivo, provocando dificuldade da passagem de fezes ou de alimentos. E 10%, os azarados aí no caso, né, os infortunados, vão ter a forma mista, que é a forma cardíaca e digestiva juntos. Tratamento tranquilo,
É uma droga um pouco tóxica e você vai usar o besonidazol por 45 a 60 dias, tá? Fornecido pelo SUS. Esses pacientes foram tratados com essa droga. Mas, infelizmente, aqueles 2 que morreram também foram tratados, mas às vezes a evolução da doença de Chagas é assim. Para falar um pouquinho de controle, a gente podia falar um pouquinho do branqueamento do açaí. Então, isso aqui é uma técnica que é utilizada por aquele produtor lá ribeirinho, lá em áreas ermas, como esse caso do Cruzeiro do Sul do Acre, que poderiam, eventualmente, diminuir o risco de transmissão oral. Eu vou tentar passar o vídeo e, se eu não tiver sucesso, eu vou descrever a técnica, tá? Vamos lá. Somos debatedor de açaí há mais de 10 anos. Desde 2007, ele utiliza técnicas de higienização do produto para manter a quantidade e a saúde da população. O processo é trabalhoso, porém rápido. Chego aqui, eu faço todo o peneiramento nele, boto quem vem saca, faço o peneiramento. De recomendações estruturais que o empreendedor deve seguir. No entanto, a lei 148 estabelece dados pequenos. Pessoal, é isso aí, tá? Então, resumindo, a doença de Chagas é uma doença centenária, descoberta inicialmente em Minas Gerais, Montenegro, em Minas Gerais, pelo Carlos Chagas, descrito, né? Melhor. Ele caracterizou clinicamente a doença, o seu vetor e o agente etiológico numa tacada só. Era uma doença endêmica em todo o Brasil e o responsável principal pela transmissão vetorial era o teratoma infestans, que foi erradicado alguns anos atrás do Brasil. Então, passou agora tanto a região geográfica do Nordeste para o Norte, então, os maiores áreas de transmissão, e da transmissão vetorial para a transmissão oral. A transmissão oral é mais virulenta e é mais letal do que a transmissão vetorial. Você tem, então, um acréscimo desses casos. O Pará, o Amapá e o Acre são os estados que registram mais casos. Você tem uma série de barbeiros que têm competências diferentes para transmissão ou não, e a gente acredita que isso vai depender muito do encaminhamento da questão ambiental, para ver se esses barbeiros vão carecer de fontes alimentares silvestres e procurar o ser humano para se alimentar. Esse é o questionamento. E, por fim, uma técnica de controle simples, né, já que hoje a transmissão oral é a mais importante, seria essa técnica de branqueamento. Isso pode ser feito, na verdade, uma forma de pasteurização doméstica, né, mas que me parece que tem efeito, acho que precisam aprofundar mais estudos para certificar a eficiência dessa técnica, mas apresenta como uma alternativa inteligente para o controle. Muito obrigado pela atenção. Eu fico à disposição no nosso meeting vespertino
para esclarecimentos e dúvidas, tá? Obrigado, um bom dia.